eu namorei um carinha que todas as vezes que a gente ia ficar de fato, vocês entenderam, né? Ele corria pro banheiro, trancava a porta e ficava quase 1 hora lá. Só que eu só fui percebendo que isso era estranho, que isso era recorrente, alguns meses depois que a gente estava junto, que eu parei pra perceber, falar, cara, mas isso acontece sempre que a gente vai ficar. E aí eu questionei ele, tipo, eu questionei várias vezes, mas ele ria de mim. Ele falava, amor, você tá maluca, não tem nada a ver. Isso deve ser coincidência, né? Poxa, eu senti vontade de usar o banheiro antes da gente ficar, não tem nada a ver. Para de criar teoria da conspiração nessa sua cabecinha. Mas ele não conseguiu me convencer. Tipo, eu percebi que era sempre e que não era normal. Porque tá, se ele fosse no banheiro, ficasse lá 2, 3, 5 minutos, tudo bem. Mas ele ficava quase 1 hora, ou chegava até ficar 1 hora, sabe? E aí uma vez, a gente foi pra fazenda junto com a minha família. Era feriado de carnaval. E a casa da fazenda tava lotado de gente, tipo, muita gente mesmo. A gente curtiu o dia todo, fizemos churrasco, curtimos bastante na piscina e eu bebi, sabe? Eu bebi a tarde toda, só que eu não tava muito assim não, tava só de fogo, como a gente diz. Quando foi à noite, devido ao fato de eu ter bebido um pouco, eu me empolguei e eu comecei a procurar ele, tipo, a investir mesmo, sabe? Mexe daqui, mexe dali, e às vezes ele até falava, para amor, mas eu continuava, só que o amiguinho dele não reagiu, ele não conseguiu. E aí eu parei pra pensar que ele não tinha conseguido porque ali não teve como ele ir pro banheiro antes. Falei, é muita coincidência. A primeira vez que a gente vai ficar num lugar assim que não tem como ele correr pro banheiro, ele simplesmente não funciona, né? Eu não tô ficando maluca. Só que ele falou que ele não tinha conseguido porque a casa tava cheia e ele não conseguia numa casa cheia daquele jeito. E tipo assim, até tem pessoas... Eu sou assim, eu no meu normal, eu jamais teria relação numa casa cheia de gente. Eu só procurei ele porque eu realmente tava bem de fogo. Mas eu não acreditei na desculpa dele porque, tipo assim, foi a primeira vez. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu preciso tirar isso a limpo. Eu preciso descobrir o que ele tanto faz no banheiro todas as vezes que a gente vai ficar. Pra vocês terem uma ideia, a gente ainda ficou mais 2 dias na fazenda. Porque, como eu falei, era feriado de carnaval, só que eu não consegui curtir. Eu só fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Aquilo martelando na minha cabeça. Beleza. Passado alguns dias disso, eu fui pra casa dele. E no que eu cheguei na casa dele, eu já corri pro banheiro e tirei a chave da porta sem ele perceber. Porque eu pensei assim, na hora que for rolar, quando ele entrar pro banheiro, ele vai levar a mão pra trancar a porta, né? E aí não vai ter chave ali e eu vou conseguir entrar e ver o que ele tanto faz lá. Beleza. Quando foi à noite, foi dito e certo. A gente começou ali nos preparativos, digamos assim, e ele correu pro banheiro. E eu fiquei torcendo pra ele não perceber. Tipo, eu sabia que ele ia perceber, né? Que ele ia tentar trancar a porta e ia ver que a chave não tava ali. Só que eu fiquei torcendo pra que mesmo assim ele fizesse o que ele sempre fazia, né? Pra eu poder pegar ali de fato. E aí eu fiquei esperando alguns minutos com o meu estômago revirando de nervoso, sabe? Porque, tipo, eu queria muito saber. Quando passou alguns minutos, que eu tive certeza que, tipo, ele já tava fazendo, ele não ia voltar pra falar que a chave não tava ali na porta, eu entrei no banheiro de uma vez, peguei ele, se vocês entenderam, né? Porque jamais eu posso falar isso aqui. E no que ele tava fazendo isso, ele tava também assistindo alguma coisa no celular. E eu corri pra cima dele, tomei o celular da mão dele e ele tava simplesmente assistindo vídeos. Gente, aquilo me deu um nojo. E eu falei pra ele assim, é isso que você faz todas as vezes que você fica trancado no banheiro, né, seu doente? Você é doente, cara. Todas as vezes que a gente vai ficar, você precisa ficar fazendo isso no banheiro.
E ele veio tentar me tocar pra pedir desculpa, sabe? E eu, com muito nojo dele, falei, não me toca não, não me toca não. E aí ele tentando se desculpar, falando assim que aquilo era uma doença, né? Que aquilo era um problema que ele tinha. E eu falei assim, se isso é um problema, você deveria buscar ajuda e não ficar nutrindo, sabe? Essa coisa, no mínimo, bizarra. E, gente, eu sei que muitos vão me julgar, mas eu não consegui ficar com ele. Porque parar pra pensar que ele era tão viciado naqueles vídeos que ele só conseguia fazer se antes ele se trancasse no banheiro e ficasse ali 1 hora assistindo, não entrava na minha cabeça. Eu não conseguia entender que isso era normal, uma pessoa ser viciada a esse ponto. Então, tipo, olha, me desculpa, mas eu simplesmente não consegui. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. E a história de hoje foi um pouco diferente, né? Eu quero dar a minha opinião na visão da namorada e na visão do namorado também. Eu acho que em relação à namorada, eu acho que essa reação dela é porque ela deve ter se sentido frustrada em pensar assim, poxa, eu não sou o suficiente, né? Para ele conseguir ficar comigo, ele precisa ver essas coisas. Então, assim, na minha opinião, eu acho que no fundo, o sentimento que ela teve foi esse. E vendo da visão do rapaz, se isso é um problema, como ele falou, né? Se ele só consegue, de fato, se ele fazer todo aquele ritual, ir pro banheiro, assistir aquilo por 1 hora, eu acho que é, sim, necessário ele buscar uma ajuda, né? De repente ele fazer uma terapia aí, porque, tipo, cara, se eu mesmo tô vendo que essa situação é um problema, eu tenho que buscar quem possa me ajudar, né? No caso dele, um profissional. Mas essa é a minha opinião. Gente, eu sempre falo pra vocês que a minha opinião não é nenhuma verdade absoluta, porque, tipo assim, tem pessoas que vêm e falam assim, ai, Angélica, eu discordo e tal. E, tipo, tudo bem, tá? Tudo bem. Cada pessoa tem uma opinião própria, né? Eu não sou profissional da área, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra. Então, eu opino conforme eu conseguir enxergar a história. E tá tudo bem se você não concordar. Como eu sempre falo, desde que você discorde com todo respeito, porque o respeito é a base para toda relação, né? E eu espero muito que vocês tenham gostado da interpretação de hoje. Curte, comenta, compartilha, porque me ajuda muito, 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 muito. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela apareça aqui, é no Instagram, tá aparecendo aí na sua tela. É por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, beijão, fica com Deus, fica em paz, até os próximos, tchau, fui!